Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Suzuki. Vamos trabalhar agora como calcular o ponto de equilíbrio, ok? O que é o ponto de equilíbrio? É quanto você precisa ter de receita para pagar todos os seus custos fixos e custos variáveis, custos e despesas. Vamos entender então o que são custos e o que são despesas. Custos são gastos com elementos da produção. Então, todos os gastos que você tem do serviço que você oferece como dentista são considerados custos. E as despesas são gastos necessários para a geração de receitas. Então, tudo que não é custo são despesas. Geralmente, são as despesas da clínica. Os custos ou as despesas fixas são gastos que não variam, não estão atrelados às receitas. Então, nós temos como, por exemplo, o aluguel da clínica, ele não varia conforme, é independente da sua receita, a conta de energia, a conta de luz que você paga, ele não varia. Nós temos também aqui as contas de água da sua clínica, eles não estão atrelados à sua receita. Tendo um alto faturamento ou baixo é a mesma coisa. Então, as contas de internet, as contas de telefone são todas consideradas fixas. Custos ou despesas variáveis são gastos que variam de acordo com a variação das receitas. Então, nós temos aqui os gastos que você tem com os materiais de consumo da sua clínica. Quanto maior a receita, maior os gastos. Os aparelhos ortodônticos, as resinas, enfim, tudo aquilo que você utiliza na sua produção, quanto maior for a receita, maior será o custo. Por isso que eles variam. O que varia, o que não varia é aquilo que está atrelado à sua receita. Muito bem, vamos parar um pouco de pensar em dente e vamos fazer então o cálculo do ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é exatamente a quantidade de serviços que o profissional deverá fazer e ter a capacidade de pagar todos os seus custos e despesas fixas e variáveis. A fórmula para se calcular o ponto de equilíbrio o ponto de equilíbrio é o custo fixo total dividido pela margem de contribuição. E a margem de contribuição é o preço de venda unitário menos o custo variável unitário. Vamos então para a resolução do problema. No ponto de equilíbrio não há lucro e nem prejuízo. Vamos então para o comando da questão. Em uma clínica popular, o custo fixo mensal é de R$10.000. Considerando que o valor cobrado pela profilaxia é de R$80 e o custo variável unitário seja de 40, calcule o ponto de equilíbrio quantitativo e monetário. Vamos então para a resolução do problema. O custo fixo total já é dado, R$10.000. A margem de contribuição é o preço de venda, 80, menos o custo variável de 40, dá R$40. Então, o ponto de equilíbrio é 10.000 dividido por 40, que dá 250 unidades no quantitativo. O ponto de equilíbrio monetário é o quantitativo, 250 vezes o preço de venda, portanto, R$20.000. O que significa, então, 250 atendimentos? Significa que a clínica, com 250 atendimentos, ele consegue bancar todos os seus custos fixos e variáveis. Ele não tem nem lucro e nem prejuízo, mas ele tem um parâmetro de quanto ele precisa trabalhar, ter de receita para ter um lucro. O lucro só é acima do ponto de equilíbrio. Então, aqui é o Gilberto Suzuki, foi um prazer estar com vocês. Então, quando vocês tiverem um tempo, eu convido vocês a visitarem o site www.vitaminasdeotimismo.com, na qual eu mantenho uma mensagem motivacional diariamente. Um grande abraço e que vocês tenham muito sucesso na vida profissional e acadêmica.